Prometo ficar dentro do tempo. Eu agradeço ao senador Paulo Paim o convite ao Ministério Público do Trabalho. Senador Paulo Paim, em nome de quem cumprimento todos os integrantes da mesa e todos os demais aqui presentes. A palestra da professora Denise, eu já tinha a oportunidade de ler artigos da professora. Colegas meus, professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já tinham comentado comigo sobre a professora, e eu confesso que eu fiquei absolutamente assustado com os dados trazidos pela senhora. Não só a quantidade de valores de desoneração de receita que o governo abre mão, e o senador Paulo Paim é testemunha. No final do ano passado, eu praticamente trouxe uma barraca, um colchão para cá, lutando para conseguir recompor uma proposta orçamentária que possibilitasse ao Ministério Público do Trabalho continuar na sua atuação de combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, tudo. Conseguimos, o senador Paulo Paim foi extremamente, eu não diria importante, foi vital para isso, diminuir o prejuízo. Mas ontem estavam aqui os dois coordenadores nacionais do Ministério Público do Trabalho, da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, ambos com passagens pagas por eles. Nós não temos dinheiro para pagar passagem para um procurador vir para Brasília, pagar diária para o procurador vir para Brasília para defender um tema como trabalho escravo. Essa é a realidade do Ministério Público do Trabalho hoje. Estamos mudando de prédio para economizar. E vemos essa desoneração. Bem, o Ministério Público do Trabalho se acha mais importante? De modo algum. Um outro tema que a senhora colocou, para mim é essencial, é o que a sociedade pede em troca dessas desonerações. Bem, vamos desonerar? Vamos, mas você vai dar, como contrapartida, aumento de emprego, investimento em tecnologia, aumento salarial, algo que traga um retorno social. Uma outra área que Vossa Senhoria tocou é a questão da diminuição do Estado. Esse monstro colocado pela imprensa todo dia, que é o Estado brasileiro, diminuição do Estado. Hoje mesmo, enquanto eu levava meu filho à escola, estavam falando sobre a diminuição do Estado. Nessas concessões aos portos que foi colocado aqui, qual é a contrapartida social pedida? Zero. Portos e aeroportos. Portos e aeroportos. Sequer há a vinculação, a obrigação a que os concessionários cumpram a legislação social. Eu não estou nem falando em dar uma contrapartida, um algo a mais. Eu estou falando em cumprir a lei. Uma cláusula. Nós estamos concedendo um serviço público. Se você não cumprir a legislação social, você vai perder. Eu estou falando só em exigir que se cumpra o que ele já tem que cumprir. É lei. Se quer isso. E a realidade que se nos apresenta é o constante descumprimento da legislação trabalhista. O Carlos está aqui, que não vai deixar mentir, que é o dia a dia dele correr atrás dos auditores fiscais do trabalho, correr atrás justamente do descumprimento da legislação trabalhista, que os concessionários dos portos brasileiros são useiros e vezeiros em descumprir a legislação trabalhista, não fazer repasse à Previdência, etc.
eu estou lendo, eu não sei, até hoje eu confesso, já vou fazer 50 anos, agora é dia 23, eu não sei se é um bom hábito ou um mau hábito, de ler vários livros ao mesmo tempo. E um dos livros que eu estou lendo, do Bauman, é o Tempos Líquidos, ele fala da necessidade que para se impor uma mudança, de criar um clima de caos. Falei sobre a questão do terrorismo, que foi a justificativa para todos os atos de represália, principalmente dos Estados Unidos, foi criar um clima cada vez maior de terrorismo, criar o medo. E quando a senhora apresenta, a professora Denise nos apresenta esses números, mostrando que a Previdência ela é superavitária, apesar de abrirmos mão de 289 milhões, e a gente lutando por 10 milhões aqui, hein, pai? Ela é superavitária. E anteontem, salvo engano, vindo para cá, a nossa assessoria de imprensa do Ministério Público do Trabalho nos passou justamente a matéria sobre a proposta da reforma, onde se alarmava que o déficit da Previdência é enorme e que, se não aprovar, a partir de pouquíssimos anos, acabou, ninguém mais aposenta. Ou seja, vamos vender o caos para que nós consigamos, para que justifiquemos o que a gente quer impor. E assim o é em todas as áreas sociais. As constantes tentativas de reforma nas áreas sociais. O momento que nós vivemos, a quantidade de ataques que a legislação social vem sofrendo é um momento absolutamente delicado. O senador Paulo Paim estava falando de ontem, que nós estávamos com o Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi. Essa pronúncia é para ti. Pois é, mas eu fiquei decorando. Estávamos lá, o trabalho, principalmente do senador Paulo Paim, senador Cristóvão Buarque, Paulo Rocha, todos os outros que conseguiram a assinatura dos líderes para a retirada da urgência, nós estávamos tratando do quê? De uma proposta legislativa que regride 120 anos na história. O trabalho escravo, a partir de agora, vai ser só se tiver algemado, trancado. Espera aí, mas isso aí foi quando nós conseguimos a Lei Áurea. Nós já evoluímos. Nós estávamos tratando disso aqui. E foi um sufoco, né, senador? A gente trouxe o Prêmio Nobel da Paz. Trouxemos o Prêmio Nobel da Paz para conseguir segurar um pouco. A NR12, também uma luta que nós tivemos aqui nessa CDH, essa mesma CDH, onde se falava que o Ministério do Trabalho estava querendo impor regras que foram negociadas, inclusive, com a participação direta dos empresários, que votaram essas regras. Aí, a partir do momento que as regras passaram a não ser boas, falaram, não, vocês não querem impor. Mas você votou, você concordou. A terceirização. Já 25 estados, quase. Pois é. E eu costumo dizer o seguinte, eu já nem falo mais sobre a precarização. O meu argumento é capitalista. O capital pressupõe, o capitalismo pressupõe capital, trabalho. A terceirização, ela prega o quê? O capital sem trabalho. Eu tenho uma empresa e não tenho empregado. Eu tenho uma universidade e não tenho professor. Mas quem dá aula? Não, uma empresa vem aqui e presta serviço. Então, a terceirização vai contra o próprio capitalismo. A questão das demissões em massas, tema que será aqui tratado também, que tem a ver com a questão dos incentivos fiscais. Estávamos conversando, né, Assis? O problema da Robert Shaw. A empresa está lá há mais de 40 anos, né? No interior do Rio Grande do Sul, em Caxias, recebe um incentivo fiscal, vai para Manaus. Em contrapartida,
Em vez de trazer benefícios, ela traz o quê? O desemprego para Caxias. Não, mas está criando lá. Mas peraí. O que o país ganhou com isso? Então, penso que há uma necessidade, e já estou terminando, senador, de que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, exija, seja, caso ele continue nessa política de desonerações ou de diminuição do Estado, que ele exija que haja uma contrapartida efetiva dessas empresas que estão assumindo esses serviços públicos, ou que, pelo menos, no mínimo, cumpram a legislação social. No mínimo. Essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senador. Muito bem. Ronaldo Curado Fleury, que falou pelo Ministério Público do Trabalho, ele que é procurador-geral. Vamos de imediato, então, para o João Paulo Ribeiro, diretor de Assuntos do Poder Legislativo da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Eu alertava antes, né, João Paulo? Os servidores públicos que pode botar as barbas de molho, que essa reforma vai pegar eles também. Com você a palavra. Eu sei que vocês têm... Obrigado, Paim. Então, estou acelerando. Bom dia a todas as companheiras e todos os companheiros. Faço minhas palavras do procurador Ronaldo. Acho que a professora Denise deveria ter falado por último, Paim. Confesso que eu fiquei mais triste que eu já ando ultimamente, entendeu? Não é para nós, não é dados assim, professora, que nós sabíamos até, porque aqui, para quem atua, principalmente no setor público federal, que está em Brasília, esse debate nós falamos constantemente. Agora é assustador o que a senhora colocou aqui. E nós não temos solução, mesmo sendo de uma central, sendo uma das maiores confederações, penso com meus amigos aqui, colegas de luta, que nós não temos muito o que fazer, entendeu? Porque nós estamos fazendo tudo, mobilizando e sensibilizando a sociedade. Eu até entrar no tema aqui, eu fico pensando, gente, nós temos que ir para a rua. Nós temos que começar a fazer mobilizações. Nós temos que ocupar os conselhos municipais, estaduais, de comunidade de bairro. Gente, acabou a trégua. Nós temos que ir para dentro das comunidades e começar a debater. É isso que nós temos que fazer. Acabou. Chegou a trégua, nós temos que tentar botar o Brasil de novo no trilho. Porque nós perdemos nós estamos perdendo a esperança. Não tem o que argumento assim, porque está aí. E nós estamos nessa batalha aqui, não é de hoje. Para quem tem um pouco mais de experiência, para não falar velho, né? Para quem sofreu os 8 anos aqui de Fernando Henrique e depois na sequência achamos que ia melhorar e a gente viu um negócio desse, é complicado, gente. Vamos lá. Vamos tentar ver se a gente consegue acertar. Não é tudo um mal de um caótico, não é? Acabou o mundo. É óbvio que aqui a gente não preciso dar aula para ninguém, como a professora, e nem tenho capacidade para isso. É óbvio que não é esse caos. Tem setores que é óbvio que nos últimos 10 anos, 12 anos, melhorou. Ninguém vai poder falar. Ninguém vai dizer, por exemplo, na universidade, eu não posso falar, mas eu sou dirigente, sou da base da Fazubra, nós não podemos falar que não teve contratações. Nós ficamos 8 anos em contratações e tivemos muitas contratações. Renovou-se completamente. Mário Júnior é um produto dessa renovação. O companheiro Vinícius, que é da base da Fazubra, que eu sou dirigente, fui dirigente por muitos anos, é produto dessa renovação, que não tínhamos, mas enfim. Então, posso elencar várias outras coisas, miséria, etc. Agora, vejo que nós estamos pensando para o futuro. Foi feito um espaço, foi feito algumas coisas, mas nós temos que olhar para frente. Só isso é suficiente? Acho que não. Por isso que eu estou dizendo que acho que dá trégua. Abra um preâmbulo aqui, senador Paim, porque eu sei que você é um dos nossos ícones, e o presidente João Domingos já tinha se escalado e nós estamos com uma série de problemas. E ele, assim, não conseguia chegar a tempo para essa palestra. Me ligou ontem à noite, desesperado, e pedindo 1000 perdões, porque ele não deixaria de participar nunca de um debate desse. E abre esse preâmbulo, dando justificativa, mas dizendo o seguinte, que nós, a CTB, está um pouco triste. Nós soltamos uma nota ontem, no nosso site, que a companheira Francisca da Chava Silva, uma mulher negra, trabalhadora, diretora do Sindicato Rural de Miranda do Norte, no Maranhão, ela foi encontrada num lamaçal, nua, toda quebrada, estuprada, perfurada. E essa é a luta que nós estamos aqui. O movimento sindical ainda está sendo assassinado. O movimento sindical ainda está sendo massacrado no campo.
Nós estávamos discutindo ontem com o Nobel, você estava falando com o procurador Ronaldo, a nossa luta ainda é de morte. Algumas pessoas podem ser ameaçadas se falar a verdade. Se disser, entendeu, a verdade, lutar para a verdade e lutar pela ordem. Eu faço isso porque uma militante que nós colocamos aqui da CDB, nós estávamos muito tristes quando foi encontrado o corpo da companheira, mas dissemos o seguinte, a luta dela vai continuar e outras pessoas podem ser jogadas. Nós estamos aqui para ir para esse embate e mudar essa legislação e fazer uma sociedade justa e igualitária para todos. Nós aqui, acho que digo em nome do senador que conheço há muitos anos, nós não temos medo de morrer. Esse assassino vai voltar e vai ser punido. Eu acredito que um dia a justiça vai ter que ser feita. Se não for daqui da terra, será divina, com a certeza que eu tenho e acredito em Deus. Mas digo isso porque também, quando a gente chega aqui e coloca uma série de coisas, nós falamos assim, o setor público, que é a área que a CDB, a CSPB atua. Nós temos agora o advento, entendeu, da Funpresa, que a professora Denise tinha colocado, não dando certo, porque depois de 2008 para cá, um dos principais motivos que deu grande problema na economia mundial, o principal fator foi o fundo de pensões. No entanto, na contramão da história, é implementado a lei para criar um fundo de pensão privado, né, porque não é público, e agora, como nós fazemos campanha de não adesão, porque todo mundo sabe ler e dizer, vão entrar nisso aí para quê? Simplesmente fizeram uma lei, né, que agora transformou em lei, a 13.183, salvo engano, fruto da medida provisória 636, que a adesão agora é automática, você não pode. Por quê? Temos que bombar, nós temos que ter dinheiro. Você não pode ter o poder. Mas é 90 dias, você pode recusar. Cara, é assim, se eu não consigo convencer, eu imponho. Esse é o primeiro, vai ter um momento que vai impor mesmo. Até porque as pessoas que entraram de 2013 para cá, eles já não estão, eles estão tudo no regime geral. Ou seja, você pode entrar aqui, dizem que tem estabilidade no serviço público, vai entrar a um salário que, digamos, comparado com alguns outros, até é razoável, aí você está acostumado com um salário de 10 mil, paga, contribui por 10 mil e depois se aposenta por 4. Hoje, no caso, né? Quer dizer, não tem sentido e as pessoas pensam que todo mundo, principalmente que atua no serviço público, é bobo. Já fizeram de tudo com a gente. Estava falando com os companheiros do Sinal ali, né? Cara, não dá mais, pai. A gente vive discutindo o seguinte, nós somos os únicos que pagamos, né? A Previdência 555 está aí, a PEC 555. Quer dizer, não avança, nós não vamos conseguir, porque, na vez que eles querem fazer, o regime geral, o que já fizeram com o serviço público, e ampliar o serviço público. No diálogo aqui, os prefeitos, e aí uma análise que o DIAB tem, é que se a gente, os prefeitos e o governo dos estados vierem e defenderem o governo também coloca. Essa é uma análise que o DIAB tem, que coloca também a mudança geral e ampliando, inclusive, o valor da contribuição para o trabalhador do serviço público. Mas isso é acordo. Prefeitos, governador, então vamos pegar todo mundo e lasca todos os trabalhadores da vez toda. Agora, se não for, se não tiver esse acordo, principalmente que tem a ano eleitoral, vai ficar só dos companheiros do regime geral. E nós temos que ser solidários. É nessa hora. Se a classe trabalhadora não se unir, e nós sairmos com a bandeira e for com um problema nosso, problemas de ampliar a idade do regime geral, tem que ser problema do servidor público. Nós estaremos, nós colocamos e disponibilizamos todo o recurso material e contribuição financeira para ajudar na luta, para impedir essa reforma da Previdência. Chega! Não dá mais. E para mobilizar. Eu acho que essa é a única saída. Você tem que convencer. A única maneira hoje, já que você não consegue e não tem mesa de negociação e os argumentos não estão caindo por terra, o único argumento é a luta, é as denúncias. Essa é a única saída que nós temos daqui para frente e achamos que não tem outra maneira de tentar fazer. Concordo que o modelo econômico, desde a implementação, é um modelo mais conservador e mantém-se a mesma linha, não se muda, não tem inovação nenhuma, e provavelmente no mundo capital é exploração. Se é exploração, você não tem como mudar isso. Nós temos que ter uma economia mais saudável, voltar a crescer, porque a única maneira de você não ter desemprego é fazendo crescimento. E aí, toma a liberdade de achar que, para o investimento,
público-privado, as infraestruturas produtivas, ampliando os instrumentos de financiá-la, bem como criando um ambiente de regulação que garanta a segurança jurídica. Retomar e ampliar o investimento no setor de energia, como o petróleo, o gás, fonte renovável, em especial a Petrobras. Destravar o setor da construção civil, garantindo segurança jurídica das empresas. Criar condições de aumento da produção e das exportações em indústria de transformação. Priorizar a adoção de políticas de incentivo e sustentabilidade no setor produtivo. Não desoneração. Não é desoneração, porque depois falta simplesmente o ganho para o trabalhador. O investimento no público acaba fazendo. E eles invertem, dizendo que estão querendo adotar incentivo, mas não tem retorno. Por exemplo, as empresas que tiveram todo esse incentivo, doutora, começaram a demitir. Não tem mecanismo de punição, não tem mecanismo de fazer. Entidade, empresa que faz acordo e demite, que não tem emprego, não pode ter e deveria devolver. Essa é a lógica. Nós tivemos anos, entendeu, de investimento, de incentivo e simplesmente não teve retorno. Não dá para a gente ceder e depois os empresários fazem o que querem e só para ter lucro. Então a gente tem que começar a acabar com esses mecanismos e ter punição. E aí, finalizo, para não estender muito, senador Paim, dizer que nós deixamos assim. É óbvio que procurador Ronaldo, nós todo mundo dizendo que não tem punição, etc. Mas eu acho que é o seguinte, uma das coisas que nós deixamos de falar aqui com o Nobel da Paz foi o seguinte, eu não conheço, posso estar enganado, mas não tem uma prisão de pessoas que fizeram trabalho escravo, que foram pegos comprovadamente. Eles não ficam presos. Então, isso é uma das questões que temos que fazer, que é investir. E também a saída não é criar prisões privadas, né? Privatizar as prisões. Mas, enfim, gente, eu queria contribuir bem rapidamente e já antecipadamente já vou dizer que eu preciso sair, porque moro numa cidade que a dificuldade de voo é muito grande e eu tenho voo agora daqui a pouco para ir. Mais uma vez agradeço. Muito bem. E deixo à disposição, mas a companheira Marli, a companheira Cíntia, os companheiros da CSPB estão aqui, podem dar depois os retornos da gente. Muito obrigado e vamos conseguir a unidade da classe trabalhadora para enfrentar todas as mazelas propostas pelo governo atual. É isso. Muito bem, João Paulo.